Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Rafael Brum, advogado, especialista em direito empresarial. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Você pode estar ajudando muitos empresários, principalmente nesse momento tão difícil, né? E não deixe de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito do fato do príncipe. Essa é uma teoria do direito que tem sido utilizada por muitos empresários no desligamento dos funcionários. Com o agravamento da pandemia do Covid-19 e a consequente promulgação de diversos decretos estaduais e municipais que suspendem ou que impedem a atividade profissional, a atividade empresarial, muitos empresários têm tido dificuldades para o pagamento da folha dos seus empregados e têm efetivado o desligamento desses empregados sem o pagamento das verbas rescisórias competentes. Essa é uma matéria atinente ao direito do trabalho, mas que tem ingerência direta no nosso meio do direito empresarial, porque ao fazer isso, o empresário ele se expõe a um risco trabalhista desnecessário e muito grande. Vou ler o artigo 486 para vocês. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Então, uma leitura superficial desse artigo realmente dá ao empresário a sensação de que, como ele não pode trabalhar porque existe um decreto proibindo o funcionamento, ele poderia se beneficiar desse artigo e, consequentemente, imputar ao poder público o pagamento das verbas desses funcionários dele. Um fato que me motivou a gravar esse vídeo foi uma grande rede de materiais de construção do Rio de Janeiro que demitiu 150 funcionários e não pagou a rescisão de nenhum deles. Na carta, ele escreveu uma carta para os funcionários. Nessa carta para os 150 funcionários, a empresa transcreveu esse artigo da CLT, que eu acabei de ler para vocês, e diz que eles deveriam procurar o poder público para receber as verbas devidas. Bem, não é por aí. Esse artigo existe, mas já há entendimentos de diversos profissionais da área de que ele não se aplica ao coronavírus, porque a atividade foi suspensa através desses decretos, mas não houve, em contrapartida, um benefício ao poder público que justificaria a aplicação dessa teoria. Existem outras ferramentas que o empresário pode se utilizar para mitigar esse momento de crise que ele vem passando, sem necessariamente imputar um risco trabalhista desnecessário a ele, como as medidas previstas na MP 927 de 2020, que prevêem a suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada, redução de valores a serem pagos, além da própria negociação coletiva. Então o empresário ele tem ferramentas à disposição dele e não precisa necessariamente se expor a esse risco. A gente já sabe, né, até quem não é da área sabe que o empresário ele entra numa desvantagem muito grande toda vez que existe uma demanda trabalhista. O que puder ser feito para mitigar esse risco é bem-vindo, e não se expor a esse risco nesse momento tão difícil é fundamental. Pouquíssimas, em raras ocasiões, a gente observou a teoria do fato do príncipe ser aceita e ser acatada pelos tribunais. Em situações muito piores que a do coronavírus, piores que a gente diz no caso de decreto municipal determina o fechamento do estabelecimento comercial para passar uma rua, por exemplo. E mesmo nesses casos, a teoria não foi aceita. Então, é muito temerário a demissão nesse momento sem o pagamento das verbas competentes. Provavelmente um empregado que tenha sido demitido e que venha a ingressar em juízo, eventualmente ele vai ganhar essa ação. E o empresário que já tão combalido pela ação política, econômica, social, tem dificultado tanto a sua atuação, ele inevitavelmente vai acabar sendo condenado nessa ação trabalhista. Então eu estou procurando nesse vídeo explicar uma linguagem de gente que existem ferramentas que podem ser utilizadas e que são tão efetivas ou até mais efetivas do que a tentativa de aplicação forçada do artigo 486. Um dos motivos pelo qual dificilmente a teoria do fato do príncipe poderia ser imputada à administração pública é que ela tem sido adotada seguindo diretrizes internacionais de proteção a pessoas e dificultando a propagação do vírus.
Portanto, não há que se falar nesse momento em aplicação da teoria do fato do príncipe, sobretudo porque a CLT, no artigo 2º, parágrafo 2º, e no artigo 170, inciso 3 da Constituição, elas informam que a atividade, o risco empresarial, ele é inerente à atividade empresarial, ou seja, eles atribuem ao empresário o ônus de tudo isso que a gente está suportando. Que pese nossa discordância completa com a forma como o direito do trabalho ele é aplicado nas relações empresariais e na forma desleal e desequilibrada que o empresário vem sendo compelido, a medida provisória emitida pelo governo federal através do presidente Jair Bolsonaro, ela se destina especificamente para esse tipo de situação. Eu vou ler o trecho, o artigo 1º dela. Artigo 1º. Esta medida provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para a preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública da importância internacional decorrente do coronavírus, decretada pelo Ministro de Estado da Saúde em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do dispositivo da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Então, dentre essas medidas mencionadas pela medida provisória, o decreto ele destaca o teletrabalho, que é o trabalho à distância, ou home office, que tem sido usado por muitas empresas, principalmente prestadores de serviço, como medida de redução de custos e preservação dos trabalhos. Tem a possibilidade de antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento de antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, que são exigências que geram ônus, que geram custo à empresa e que são mitigadas em parte por conta desse decreto. Além dessas medidas, ele também suspendeu a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio de 2020. Um ponto de destaque importante é que esse decreto prevê que o empregador fica obrigado a declarar as informações até 20 de junho de 2020, ou seja, até o dia 20 desse mês, para poder se utilizar dos benefícios previstos nessa medida provisória. Isso é feito através do seu contador, Não adianta reclamar. O momento é de cabeça no lugar, estratégia e ser bem orientado. Vamos utilizar as outras ferramentas. Para isso, procure o seu advogado de confiança e ele vai te orientar. Existem formas de você conseguir sair dessa crise. Alguns outros vídeos nossos a gente mencionou a recuperação judicial, a própria suspensão dos contratos de trabalho. Enfim, tem muitas outras formas do empresário se salvaguardar de possíveis problemas futuros, tá bom? Fica a nossa dica então, e não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Obrigado!